Beyza, 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 Beyza. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Beyza ligou o gás na casa de Anser e Xian e saiu. Quando Mukader vê que a Beyza não está lá, ele fica bravo com Gulsum. Naquela época, Beyza veio lá, mas ele esqueceu a esponja que colocou ali na barriga. Naquele momento, Xian acordou do sono e sentiu o cheiro do prazer. Ele tenta acordar da Ger, mas não consegue. Depois, ele tenta abraçá-la, mas ela também está com dificuldade para respirar. Ele reúne todas as suas forças e o tira da sala. Nesse momento, Mukader pergunta a Beyza onde você está? Beyza conta a ele que eu estava no jardim tomando ar fresco. Mukader pergunta a ele, e o bebê cuja cama está intocada? Beyza diz que está bem. Então ele percebe que falta a esponja que colocou na barriga e entra na sala. Depois, ele pensou consigo mesmo, aquela adaga merecia tudo. Mas Xian começa a chorar, dizendo que não merecia isso. Xian levou Anser para o jardim. Ele grita com Anser, dizendo por favor, abra os olhos. Então ele verifica seu pulso. Naquele momento, Anser abriu os olhos. Xian senta com ele e diz que vou imediatamente. Depois ele vai até a cozinha e desliga o gás. Depois, ele vai para Anser. Dager pergunta o que aconteceu com ele. Xian conta a ele que todos os olhos do fogão estavam abertos. Anser diz, limpei o fogão antes de dormir, o gás ficou ligado, estávamos morrendo por minha causa. Xian o abraça e diz, você está vivo agora, de alguma forma, você está vivo. De manhã, os funcionários vão até eles. Xian diz, vou sair, você olha para Anser. De manhã, Beyza lembra o que Xian disse sobre Anser e diz, não é minha culpa, você me trouxe a esta situação. Beyza ficou completamente obcecada por ele. Depois, ele escolhe o vestido para usar no funeral, coloca os óculos e diz para si mesmo, sinto muito, Xian e eu éramos ligados um ao outro. Ele diz que viverá em mim para sempre agora. Mais tarde, Gulsum chega ao quarto dela. Beyza pergunta como está a situação lá embaixo. Gulsum diz que está tudo bem. Beyza diz que está tudo bem e sai da sala. Beyza diz para si mesma que ainda não há notícias deles. Depois, quando ela desce, a porta toca. Quando Beyza abre a porta, ela vê Xian na sua frente e diz Xian, muito surpresa. Xian pergunta o que está acontecendo com Beyza, porque você está com medo. Beyza diz a ele que quando ela viu você por um momento, me senti vazia. Mukader chega até eles e pergunta por que vocês vieram. Xian diz a ele que esta é minha casa. Mukader pergunta a ele por que você veio. Xian diz a ele que vim levar Beyza. Beyza pergunta por quê. Xian diz que sei que você não fez os exames. Mukader pergunta se você mentiu quando disse que nos obrigou a fazer isso. Beyza, não me sinto bem quando ouço isso. Por isso não fui ao médico, diz ele. Mukader diz que a saúde do bebê é importante. Beyza diz a ele que eu não conseguia cuidar de mim mesma. Xian diz a ele que não vou dar ouvidos aos seus motivos ridículos. Prepara-se, estamos indo embora. Beyza pergunta onde. Xian avisa que os testes serão feitos. Desesperada, Beyza tem que fazer o que Xian manda. Beyza foi para seu quarto e está pensando no que fazer. Gulsum chega até ela e diz o que vai acontecer agora. O médico vai entender que não tem bebê. Beyza manda ele calar a boca. Beyza diz para si mesma, chega, preciso encontrar um jeito. Enquanto isso, Xian sai e espera que Beyza chegue até ele e pergunte, você está feliz com sua nova vida? Xian diz a ele que estamos bem. Mukader também disse, não tenho negócios em um lugar onde não sou querido. Quem está perguntando é sua mãe. Xian diz a ele que falaremos sobre isso mais tarde.
Naquele momento, Beisa veio até ele. Eu não me sinto bem. Ele diz que irá mais tarde. Sian manda ele não desistir. Beisa, entre no carro. Beisa entra no carro sem saber o que fazer. Enquanto isso, Anser começa a entender como o gás permanece aberto. Naquela época, Sian e Beisa vieram para a camarilha da Yasmin. Eles estão esperando do lado de fora porque há um paciente lá dentro. Em breve seremos pais de Sian. Beisa. A saúde do nosso bebê deve estar em primeiro lugar. Ele diz que a partir de agora faremos todas as verificações juntos. Beisa está muito preocupada. Ele diz vou ao banheiro e se afasta dela. Naquele momento, a paciente da Yasmin saiu do quarto. Yasmin pergunta onde está Beisa. Enquanto isso, Beisa vai até eles. Beisa e Yasmin entram. Sian está esperando lá fora. Sian liga para Anser e pergunta, você está bem? Anser diz a ele, estou bem. Acabei de olhar os botões do acelerador, mas não parece que vai ligar imediatamente. Sian, não pense nessas coisas. Nós dois estamos vivos. Ele diz que sinto tanto a sua falta que mal posso esperar para voltar para casa. Anser diz para ele não se atrasar, chegue cedo. Yasmin manda Beisa passar fome. Mas Beisa não quer deitar na maca. Quando Yasmin insiste, ele é forçado a sentar-se. Mas então ele disse a Yasmin, você não me ama. Você me seguiu como um detetive. Eu não gosto de você. Ele diz que quem está com Anser não pode estar comigo. Yasmin, não entendo porque você está obcecado por ele. Ele diz que faltaram seus exames. Nós os faremos. Beisa diz para ele, você vai contar ao Sian. Eu olhei para o bebê e estava tudo normal. E irei ao meu médico fazer os exames. Yasmin conta isso a ela, se você quiser. Ele diz para contar a Sian você mesmo. Beisa ficou com medo quando ouviu isso. Quando Yasmin está prestes a ir para Sian, Beisa a impede. Yasmin, o que você está tentando fazer com ele? Ele diz olha, o exame vai ser bem curto, agora deita. Enquanto Beisa está deitada na maca, Yasmin recebe um telefonema e precisa ir ao parto de emergência. Beisa deu um suspiro de alívio. Sian veio para Beisa. Sian diz a ele, de agora em diante você não fará nada sozinho. Ele diz que você vai doar sangue agora. Beisa diz que iremos amanhã de qualquer maneira. Beisa é encurralada. Beisa deu sangue a ela. Sian o está levando para casa. Beisa diz que dei o sangue a ele, deixe-me ir ao médico amanhã. Sian diz a ele que a Yasmin fará tudo. Depois, Beisa pede água a Sian. Quando Sian vai buscar água, Beisa pega o telefone de Sian e manda uma mensagem pedindo a Anser que vá ao café. Beisa foi lá quando viu esta mensagem. Beisa veio até ele. Beisa diz a ele que Sian está ligando para você. Dager pergunta por que ele não veio. Beisa diz que não sei. Dager entra no carro. Beisa começou a dirigir a toda velocidade. Sian perdeu seu telefone. Ele percebe que Beisa pegou o telefone. Anser, por outro lado, busca uma forma de se livrar de Beisa. Beisa, por outro lado, não deixará Anser sem prejudicá-lo. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.